Olá, queridos, tudo bom? Hoje não é soninha na cozinha, mas eu queria dividir com vocês uma coisa boa, né? Porque ontem eu perdi o sono, não tem nenhum motivo específico, mas quando eu perco o sono assim, eu gosto assim de falar com Deus, sabe? Eu gosto de questionar o porquê que eu tô perdendo o meu sono. E Deus, ele se revela assim, na simplicidade, mas coisas valiosas para mim. E que eu acho tão valiosa que assim, como não são coisas minhas, então às vezes eu não consigo transmitir, mas eu vou procurar ser fiel naquilo, né, que eu no meu diálogo com Deus. Eu posso dizer assim, porque são palavras tão bem colocadas, encaixadas, né, uma nas outras, que eu falo, eu não tenho capacidade para dialogar desse jeito. Então eu creio, né, que é um diálogo, tá certo? E sei que isso não é novidade, não acontece só comigo, acontece com várias pessoas. Se não acontece com você, quando você perdeu o sono, procure perguntar ao Senhor por que você perdeu o sono, tá bom? E então, nesse questionamento, eu perguntava para o Senhor, né? Eu começo a analisar, né, as coisas que acontecem comigo e entrou na questão do perdão, sobre perdoar. Eu não tenho dificuldade para perdoar uma pessoa que me faz mal ou que cria qualquer situação. Eu não tenho esse problema, né? Eu sei que tudo isso passa por uma determinada situação, às vezes serve um pouco de tempo, às vezes serve uma palavra, às vezes serve uma ajuda, né? Mas, né, com esse fato de perdão, eu tenho em dia essa situação. Mas eu sei que muitas pessoas não têm, mas não é sobre isso que eu vou falar agora. E quando eu falava sobre perdão, me veio a palavra, uma palavra em mente, né? Deus me fez ver que tudo isso é importante e que nós podemos encontrar essa ajuda na Bíblia, né? Então, a gente sabe que Jesus, ele passou por uma situação difícil, ele foi humilhado, né? Ele foi calpestado, ele foi né, julgado, condenado, e ele era inocente, e ele não tinha pecado. Ele veio sim aqui por um propósito, né? Mas ele passou por tudo isso sentindo na pele, né? Ele apanhou, ele foi cuspido, não é verdade? Então, ele passou por toda essa situação. E inocente, né? Não só bastava ele passar toda essa situação, como ele teve um amigo de coração, que negou ele, né? Foi Pedro, negou por 3 vezes. Vamos ler essa passagem que está ali em João 18, é rapidinho, tá? Começando do versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, e perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, recordam-se? Perguntou, não te vi eu no jardim com ele?
de novo Pedro negou no mesmo instante, né? E cantou o galo, né? Porque Jesus já teria dito isso, você me negará 3 vezes. Então, estava acontecendo tudo isso e ainda um amigo que o negava 3 vezes, né? Não te conheço, nunca te vi, né? Então, Jesus passou por tudo isso. Se fôssemos nós, né? Aquele fulaninho comeu comigo, andou comigo, foi passear comigo, pregou comigo e virou as costas para mim. Se fosse o ser humano, né? Mas Cristo, ele era filho de Deus. Ele veio aqui para ensinar isso, o perdão, o amor. Depois que ele foi crucificado, né, ressuscitou ao 3º dia, ele apareceu para os seus discípulos. Mas como que será o coração de Pedro? Ficou mal, claro. Se negar um amigo simples que vive te dando o cano já é difícil, imagina negar Jesus Cristo. Imagino que Pedro deve ter ficado muito, muito mal. E como resolver essa situação, né? Vocês sabem que para Deus essas situações não ficam encobertas. Um momento ou outro elas vêm para fora. E para Pedro também chegou a sua vez, né? E está aqui. Depois de terem comido, né? Perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Jesus perguntou. E Pedro, ele teve a oportunidade de responder. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez, a Bíblia enfatiza pela 2ª vez. Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez, tu me amas? E ele respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Por que será que Jesus perguntou 3 vezes? A mesma quantidade que Pedro o havia negado. Porque uma cancela a outra. Essa é a importância do perdão, tá? Um perdão para uma negação, um perdão para uma acusação, um perdão para uma ofensa. É muito importante. Jesus estava perdoando Pedro por tudo aquilo que ele tinha, né? Por aqueles 3. Às vezes eu penso que não era nem por Jesus que ele estava fazendo isso, mas era para o próprio Pedro se livrar daquele peso de tê-lo negado por 3 vezes. Então Jesus estava liberando o coração de Pedro naquele momento. E Jesus pedia algo, não em troca, mas ele pedia a Pedro, você foi perdoado, porque foi como se uma demonstração de amor, né, que Jesus fez a Pedro. Claro, ele já tinha morrido na cruz por amor de nós, então um perdão para ele. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas, né, porque nós não podemos seguir a Cristo pela metade ou receber um perdão daquele tamanho e ficar para si mesmo. Então,
Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, porque eu acredito que o coração de Pedro naquele momento estava cheio, estava alegre, estava liberto daquele peso e ele poderia apacentar as ovelhas de Jesus. Tá bom? Então foi uma longa conversa, a minha pérdida de sono, né? Mas valeu a pena, porque esses ensinamentos, eles são para mim, mas são tão ricos que eu tenho vontade de dividir com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.